Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha para mais uma Escola Bíblica Dominical. Estamos na lição de número 11 desse terceiro trimestre de 2022, onde estamos a comentar essa lição, essa revista apologética, que trata dos ataques contra a Igreja de Cristo, os ataques de Satanás contra a Igreja de Cristo. E estamos a comentar a lição, estaremos comentando a lição de número 11, a sutileza das mídias sociais. O texto áureo da nossa lição está em Romanos, no capítulo 12 e no versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresentando os nossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o nosso culto com entendimento. O nosso culto com entendimento. A nossa lição, ela está dividida em 4 pontos. Esta lição está dividida em 4 pontos. O primeiro, os cristãos na era digital. O segundo ponto, os desafios de ser igreja na era digital. O terceiro ponto, a igreja e os pecados virtuais. E o último ponto, as mídias sociais e o ID de Jesus. Nós observamos que é um assunto bastante atual. Cada geração, ela transfere o seu legado para outra geração. Daí é o chegar, é o ver o avanço de todas as coisas e chegarmos com isso que temos em pleno século XXI. Mas quando nós olhamos para trás, nós olhamos desde as culturas antigas. Os sumérios, por exemplo, nos legaram a escrita. Os egípcios nos legaram as pirâmides. E não que brotou ali deles, mas os gregos nos legaram a questão filosófica, o ensino filosófico, os esportes, a prática dos esportes. Então eles nos legaram várias coisas. Cada geração. Aí nós vamos encontrar que as gerações, elas vão se sucedendo uma após outra e sempre transferindo o seu legado. Hoje nós estamos vivendo a era digital. Não podemos ignorar isso. A Igreja de Cristo não pode ignorar essas coisas. E este assunto é por demais importante, por demais abrangente, atual, importantíssimo e necessário, que é impossível esgotá-lo em uma única aula. Então falaremos apenas aquilo que é o essencial para que o nosso ouvinte, aquele que nos acompanha, receba alguma coisa da parte do Eterno Todo-Poderoso. Primeiramente, nós queremos fazer aqui algumas diferenças. A internet não é a mesma coisa. A internet é uma coisa, o www é outra coisa e as mídias sociais outra coisa. Ao falarmos dessa era digital, se faz necessário nós esclarecermos aqui as diferenças entre internet, a www e as mídias sociais. A internet, na verdade, ela foi criada nos anos 70, aí cerca de 50 anos atrás, com Berners-Lee, por volta do ano 73, 74, 1973, 1974, foi nessa fase que Berners-Lee, ele cria então a internet, e ele é assim chamado o pai da internet. Já nos anos 80, aí nós vimos ali o avançar do uso do mouse, como por Steve Jobs, no Macintosh, quando ele lança o Macintosh em 1984, o uso do mouse. E o mouse, por exemplo, que é usado nos computadores, é uma criação antiga, É uma criação antiga. E o seu nome original é XY, o X para o horizontal e o Y que move na coluna vertical. E o nome mouse foi pela sua aparência, e o fio que saía dele para ligar ao computador parecia-se com um rato. Aí deram-se o nome dele de mouse.
Apenas esse detalhe por curiosidade. Mas agora, voltando para a questão do assunto da nossa lição, das mídias sociais, nós vamos ver, internet então é uma coisa, o www, que foi criado nos anos 90, é outra coisa, o www, que é a teia mundial de computadores, a expressão é teia mesmo, né? É a chamada rede mundial de computadores, é uma teia. Teia, outros traz a expressão a teia do tamanho do mundo, a expressão é teia, como a teia da aranha, né? Teia de aranha. Assim, e por fim as mídias sociais, que ela começa a surgir também nos anos 90, começa a surgir ali as mídias, e agora no século 21, muitas mídias surgiram, já morreram, já ficaram obsoletas, e está surgindo novas mídias a cada dia, por assim dizer, a cada manhã uma nova mídia está surgindo, em razão da velocidade, do tempo e da comunicação. Trazendo esse detalhe, nós podemos ver a questão desta influência das mídias sociais, a sutileza das mídias sociais que atacam a Igreja de Cristo, o meio pelo qual Satanás procura atacar a Igreja de Cristo. Nós podemos entender aqui a nível de introdução, ainda a nível de introdução, nós vemos assim: as mídias sociais não são neutras, ou melhor, as mídias sociais são neutras, o uso que se faz dela não é. A internet em si só, ela não há problema algum. A internet, a rede mundial de computadores em si, né? E existe também uma outra meio de comunicação, que é a chamada baixa web. Essa baixa web, você não encontra ela assim, é onde se faz as piores coisas que o ser humano é capaz de fazer, e que mais de 90% da população nem sonha. Este grupo faz na baixa web, faz coisas horríveis, vende droga, vende órgãos humanos e tanta coisa mais acontece na baixa web. Mas deixemos esse assunto para lá. Então, a internet em si, a rede social em si, elas são neutras, mas o seu conteúdo e o uso dela é que não o é. E este é o tema, este é o assunto a ser enfocado nesta lição. Logo no tópico primeiro, nós vamos aprender os cristãos na era digital, a realidade do universo online. Nós vivemos hoje em um mundo multifacetado entre a realidade e o virtual, o que é físico e o que é estranho, que não é físico. Por exemplo, hoje nós vemos aqui o Brasil, por exemplo, foi o governo brasileiro, ele fez uma reunião ministerial usando o metaverso, que é, digamos assim, a última coisa que apareceu, né, que está sendo utilizada, já com essa tecnologia do 5G. Assim, nós podemos ver que essa aparência, esse mundo virtual, por exemplo, como o metaverso utilizado para reuniões, nós vemos hoje as mídias, né, através dos instrumentos, fazendo reuniões online, audiências jurídicas online, julgamentos online, sessões online nas Assembleias Legislativas, então no Senado Federal, na Câmara dos Deputados. Nós vemos isto uma pura realidade, principalmente nesse período de pandemia. Nesta fase pandêmica, deslanchou assim o ambiente virtual, tornou-se uma realidade em nosso meio. Nós podemos ver também chamadas de vídeo que é feito entre pessoas amigas, pessoas distantes em outro continente, fazendo essas lives. Tudo isso é as mídias sociais que é possível a realizar esses eventos através das mídias sociais. Pois bem, o cristão está conectado. O cristão está conectado. E nós não podemos dizer, nós não podemos simplesmente falar, não podemos aceitar isso é tudo do diabo, não vamos aceitar e vamos rechaçar tudo. Não.
A igreja deve utilizar destes mecanismos, como nós vimos aqui, que é um dos tópicos da nossa lição, para proclamar o ID de Cristo. Porém, o assunto da lição não é esse. O foco principal da nossa lição é o que estão fazendo, é o mau uso das redes sociais, né? É o desafio de ser igreja nesta fase desta realidade virtual que nós estamos atravessando. Aqui o comentarista, ele diz o seguinte, quando ele traz no tópico 2, acerca da desumanização. Nós encontramos, ele diz o seguinte: quando Jesus apareceu aos seus discípulos, logo após a sua ressurreição, ele desafiou Tomé a tocá-lo. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe-na no meu lado. Está em João capítulo 20 e o versículo 27. Ser igreja envolve contato. Não há cristianismo verdadeiro sem a comunhão. É esse assunto que foi tratado por ocasião na lição passada, né? Não nesta anterior, né? A lição de número 9, quando foi tratado sobre os desigrejados. Os desigrejados não vivem em comunhão, não têm o relacionamento de igreja para comungarem, para obedecer, para receberem a direção, para receberem uma orientação, mas cada um vive de per si como bem entende. E agora nós estamos vendo aqui nesta lição que é nesta realidade virtual que a igreja precisa se adequar. A igreja, ela precisa se adequar a esse texto, principalmente agora, quando nós vimos aí a questão da pandemia, que houve o distanciamento. Resultado, nós começamos este canal trazendo as lições da escola dominical, foi justamente no período da pandemia, que ali eu fui recebido do Senhor uma direção para que os irmãos da igreja, os crentes, não ficassem desconectados, mas ouvissem o ensinamento da palavra. E foi através deste evento da pandemia que nós criamos aqui este canal para ministrar a escola bíblica dominical. E estamos continuando a trazer as ministrações, mesmo após a volta dos cultos. Estamos mantendo aqui esse canal, trazendo esse ensinamento da escola bíblica dominical. Isto é uma realidade que nós precisamos fazer. Então, o ponto aqui trazido é que a igreja precisa desse contato, desse calor humano. Não é deixar de ir ao culto para assistir o culto em casa. Isto não é igreja. A igreja precisa se unir, estar presente, presencial, para louvar e adorar ao Senhor. Claro que eu posso adorar onde eu estiver, posso ser crente onde eu estiver, mas isso não substitui a minha comunhão com os demais irmãos, para juntos congregarmos, celebrarmos a ceia do Senhor, orientar e sermos orientados concernente ao reino de Deus, ao ensino da palavra. Porque tudo isso nós precisamos desse crescimento. Por exemplo, o que nós encontramos hoje, a questão do mundanismo. A questão do mundanismo está muito propagada nas redes sociais. O mundanismo hoje, esses eventos mundanos, estão alcançando e solapando a santidade, ferindo a santidade do povo. A pessoa está perdendo, não está guardando esse princípio doutrinário, porque santidade, muitos ensinam que é farisaísmo, e não é. A Bíblia diz isso: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É uma questão sine qua non, é uma questão chave, é uma questão fundamental para a salvação do crente. Preservar a sua santificação em todos os sentidos. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, nós vamos ver ali que nós devemos guardar. Primeiro, no versículo 22 do mesmo capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele fala que nós devemos abster-nos de toda a aparência do mal. E quando nós olhamos para essa questão do mundo virtual, nós vamos nos expor a aquela aparência do mal. E a aparência do mal em si só, ela já é o pecado. E nós precisamos tomar aqui esse devido cuidado, porque às vezes as pessoas estão procurando uma realidade virtual
para se autopromoverem, para buscarem uma ênfase pessoal, cantores, pregadores, artistas, tanto da igreja quanto fora da igreja, que servem ou não servem a Deus, estão buscando nas mídias sociais, fazendo de tudo para angariar para si seguidores. Nós devemos tomar cuidado na questão dos pecados virtuais, porque muitos dizem, mas é virtual. O pecado acontece, está lá no virtual, mas o seu reflexo, a colheita dele acontece no mundo real, no mundo físico. Já tivemos casos da igreja de pessoas, de jovens, com tendência suicida, por conta das mídias sociais, dos grupos sociais dos quais ele fazia parte. A pessoa seguia ali um determinado grupo de jovem, um adolescente, um menino crente, um menino que tem um grande futuro. E de repente nós fomos procurados pela família, fomos ali e conversamos. Ele estava envolvido neste grupo com o satanismo, com desenho satanismo, com mensagens satanistas, e estava ele com tendência suicida. O menino já estava com tendência suicida, e nós entramos com a palavra, com aconselhamento, com orientação, resgatamos aquele jovem, que depois Jesus batiza ele com o Espírito Santo, ele fica firme na igreja, veio ocupar cargo na igreja. O que é isso, irmãos? É a obra de Deus. Mas por que aconteceu isso? A questão, o mau uso das redes sociais. O mau uso das redes sociais. Então isto é uma realidade. Isto é uma realidade. Hoje nós encontramos situações de jovens na igreja, adolescentes, meninas, adolescentes se envolvendo com pessoas estranhas, com conversas, com fotografia, compartilhando tudo. Isso aí é um dano terrível. Isso tem acabado, tem trazido jovens a cometerem suicídio, tem trazido jovens a cometerem a fornicação, casais se cometer adultério. Muitas vezes começa lá nas redes sociais e termina no físico. Nós vemos que nesse ponto, por quê? Porque uma das coisas das redes sociais que trabalha é a pessoa expor o sensualismo. Os homens querem mostrar que estão bombados, que estão com tanquinho, e as mulheres querem mostrar também os seus dotes físicos, as curvas do corpo, expor nas redes sociais. Isso é pecado. Isso aí é o que nós chamamos, que está apontado aqui na nossa lição de hoje, o culto ao sensualismo e também ao narcisismo. O que é o narcisista? Segundo a lenda dos gregos, Narciso era uma pessoa que era apaixonado por si mesmo, e ele ia todos os dias olhar no rio para ver o seu rosto refletido no rio. E havia uma das musas que amava Narciso, e gritava e falava com ele, mas ele não ouvia. O negócio de Narciso era ver o seu próprio rosto, era adorar-se a si mesmo, contemplar-se a si mesmo. Daí, e diz a lenda que as palavras eram tão fortes, os seus gritos, os seus clamores eram fortes por Narciso, que as suas palavras ficou impregnada nas paredes. Daí a expressão eco, que produz eco, palavra que produz eco, da expressão, a palavra eco, que ecoa, vem oriunda desta lenda que envolve Narciso. E agora, o que as pessoas fazem? A questão, os narcisistas, as pessoas, elas procuram se fotografar. Tudo que ela faz na vida, ela tem que registrar e postar nas mídias sociais. Ela quer mostrar, ela tem necessidade de aparecer. Isso é um narcisismo físico. Mas existe também o narcisismo espiritual. A pessoa passa a adorar, a ser um ídolo de si próprio, a idolatrar a si próprio. Então ele faz questão dele aparecer mais que o outro, dele se promover mais que o outro, dele aparecer mais que o outro. É isso que está acontecendo, é o que nós estamos vivendo nesta realidade de hoje.
Os cantores que disputando louvores, aquele que canta melhor, aquele que tem mais seguidores, aquele que busca para si uma fama, busca para si algo novo, algo que vai colocá-lo acima de tudo e de todos. O sangue de Jesus tem poder. O que tem que aparecer na minha vida não sou eu, é Jesus que tem que aparecer na minha vida. Quem tem que aparecer na tua vida é Jesus. É Jesus que tem que aparecer, o foco é Jesus, o alvo é Jesus, o alvo é o Evangelho, é a palavra de Deus sendo propagada. Não podemos rejeitar as mídias sociais, não podemos apagar, não, isso aqui não serve, não dá, não vamos seguir. Não, irmãos, nós vamos seguir sim, usar as redes sociais, mas usar para o bem, para o evangelismo, né? Usar o ID de Jesus, usando através da seara virtual, porque muitas pessoas que estão lá no mundo virtual estão ali buscando companheiros. Uma certa feita, um irmão, obreiro da igreja, ele me procura e diz o seguinte: pastor, eu criei uma página lá, foi logo que saiu o Facebook. Ele abriu uma página no Facebook e colocou lá o seu nome. Não vou dizer aqui o nome dele, mas aí ele coloca o nome que não era o nome dele. Mas o que acontece? A filha dele, que era uma adolescente, ela falou assim: pai, mas o senhor colocou que é casado. Não coloca que é casado não, senão as pessoas vão ver que o senhor é casado. Não coloca aí que o senhor é solteiro. A menina, adolescente de 11 para 12 anos, falando que o pai agia assim, e ele foi lá e apagou. Aí depois, acho que pesou na consciência, ele veio falar comigo. Eu falei: o que você fez? Não, eu acabei deixando lá, pastor, e agora eu queria saber o que o senhor acha. Eu falei: o que eu acho? Não é o que eu acho, meu amigo, é o que a palavra de Deus diz. É o que a palavra de Deus diz. Você está querendo que as mulheres vão atrás de você? Você quer trocar mensagem com as mulheres? Você quer trocar mensagens no mundo virtual aí, se passando como solteiro, usando um nome que não é teu? Eu falei: isso é pecado, irmão. Isso é pecado. Se Jesus vier, você fica. Se o arrebatamento da igreja acontecer agora, antes de você se arrepender, irmão, você vai ficar. Deus dei a ele, presta atenção, é para você ensinar a sua filha e não ao contrário disso. Ela trazer um negócio desse, você pegar. É para você corrigir a sua filha e ensiná-la como deve ser o cristão. O crente não pode ser hipócrita. O crente não pode levar uma vida farisaica, ele tem que ser real, viver a palavra de Deus como ela é. Então, meus amados, o que nós podemos ver aqui nas mídias sociais é o que tem acontecido. Existe o pastoreio virtual? Não existe pastorado virtual, mas hoje estão fazendo. As pessoas fazem, mandam uma oferta, colocam o número do Pix, faz o Pix, e a pessoa manda depois o kit Santa Ceia em casa, para tomar a Santa Ceia. Irmãos, não é assim. É isso que nós estamos vivendo hoje, é uma realidade. Graças a Deus que nas nossas igrejas não temos tal costume. Então as mídias sociais não é para isso, ela não se presta para isso, ela não serve para isso, mas vamos fazer uso dela para o bem. Muitas vezes as pessoas falam, alguns radicais falam que não, está proibido usar Facebook, o Instagram, o WhatsApp, todas essas mídias sociais. Até não ia nem citar os nomes, né? Que está tirando, não pode fazer nada disso. Não, eu sou contra, irmão. Nós temos que usar sim as mídias sociais, mas usar para o bem. Porque com a escrita as pessoas cometem todo tipo de pecado, de assassinato, compra, vende, faz tudo através da escrita. Encomenda assassinato, paga, contrata assassino para poder matar, para poder roubar, para fazer tudo através da escrita. Então nós não vamos usar a escrita porque alguém usa para o crime? Alguém usa a música para incentivar a violência, para adorar a Satanás, então por causa disso não vamos usar a música? Não, vamos usar a música para adorar a Deus.
Vamos usar a escrita para escrever hinos, compor hinos que adore ao Senhor, para escrever mensagem, para escrever livros, que eduque, que oriente, que ensine as pessoas a servirem a Deus. Assim também são as mídias sociais. Vamos usar as mídias sociais para evangelizar, para levar a palavra, usando todos os meios, como disse Paulo, para poder alcançar alguns. Porque às vezes nós não temos contato com a pessoa fisicamente, até porque hoje, pelas facilidades, encontramos pessoas do outro lado do mundo. Mas é agora, nesse momento, que nós podemos levar o Evangelho, falar a palavra de Deus como ela deve ser falada, pregada, orientando dentro dos princípios bíblicos acerca da salvação. Então, muitas pessoas, infelizmente, irmão, é uma realidade. Quantos obreiros têm sido excluídos da igreja? Quantas pessoas têm envolvido porque faz o pecado no privado, manda mensagem indecente, manda mensagens adúlteras, manda fotografias expondo a sua intimidade, manda lá no privado, depois a coisa aparece na internet e sai aí para o mundo todo ver. E acaba acontecendo em público grandes escândalos, escandalizando o Evangelho, escandalizando a obra de Deus. E as pessoas falam: pai, para que vamos acreditar em pastor? Para que ouvir cantor? Para que ir à igreja? Para que isso? Para que aquilo? Por conta dos errados. A Bíblia diz, Jesus disse, é mister que vem os escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Não é por conta dos escândalos que deixaremos o Evangelho. Não é por causa do falso que o verdadeiro é anulado. Não é por causa do mau uso que não vamos usar para o bem. Então usemos para o bem com inteligência, com sabedoria e debaixo da direção do Espírito Santo, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado nas nossas vidas e nas nossas páginas sociais. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém.